O deserto pode parecer vazio à primeira vista, mas está cheio de animais incríveis e adaptados a condições extremas. Aqui está uma lista com alguns dos animais mais significantes que vivem nos desertos, seja por sua resistência, habilidades únicas ou importância para o ecossistema. Você já ouviu falar do fêneco, também conhecido como a raposa do deserto? Ele é um dos animais mais fofos e incríveis que vivem no ambiente escaldante do deserto do Saara, mesmo sendo pequeno. Esse bichinho é um verdadeiro mestre da sobrevivência. O fêneco é a menor espécie de raposa do mundo, medindo cerca de 20 centímetros de altura e pesando entre 1 e 1,5 kg. Mas o que mais chama a atenção são suas orelhas gigantes, que podem chegar a 15 centímetros. Além de serem adoráveis, essas orelhas têm uma função muito importante. Ajudam a resfriar o corpo e a captar sons de presas que estão até escondidas debaixo da areia. Com uma pelagem clara e macia, o fêneco se camufla facilmente no deserto. Suas patas são cobertas por pelos especiais que o protegem da areia quente. E para fugir do calor extremo, ele passa o dia escondido em tocas subterrâneas e só sai à noite para caçar. Isso mesmo, o fêneco é um animal noturno. E é nessas horas que ele usa toda a sua habilidade para encontrar alimento. Ele se alimenta de insetos, lagartixas, roedores, ovos, raízes e frutas. E o mais incrível, quase não precisa beber água, pois retira a maior parte da umidade dos próprios alimentos. Diferente de outras raposas, o fêneco vive em grupos familiares, sendo muito social e comunicativo. Eles usam grunhidos, latidos e até uivos para conversar entre si. Além de tudo isso, o fêneco é ágil, podendo saltar até 1 metro de altura com facilidade. Por causa da sua aparência encantadora, muitas pessoas querem tê-lo como bichinho de estimação. Mas é importante lembrar que ele é um animal silvestre e pertence à natureza. Você sabia que existe uma cobra que parece ter chifres na cabeça? Essa criatura incrível vive nos desertos mais quentes do planeta e se camufla tão bem que é quase impossível vê-la na areia. Ela se chama serpente de chifre do deserto, ou víbora cornuda, e é uma especialista em emboscadas. Esses chifres são, na verdade, escamas modificadas acima dos olhos, que funcionam como proteção contra o sol forte e a areia que voa. Com o vento. Ela tem um corpo curto e grosso, com cores que variam entre bege, marrom e amarelo claro, o que ajuda a se esconder perfeitamente no ambiente desértico. A víbora cornuda é uma cobra venenosa, mas muito discreta. Ela prefere ficar enterrada sob a areia durante o dia, com apenas os olhos e os chifres para fora, esperando que uma presa passe por perto. Quando isso acontece, ela ataca rapidamente com uma mordida certeira. Ela se alimenta principalmente de pequenos roedores, lagartos e pássaros. Uma das coisas mais curiosas sobre essa serpente é o seu jeito de andar. Como o chão do deserto pode estar quente demais, ela se move de forma lateral, como se estivesse dançando sobre a areia. Esse movimento especial, chamado de deslocamento lateral, ajuda a reduzir o contato do corpo com o solo quente, apesar da aparência assustadora. Essa cobra geralmente evita os humanos e só ataca se sentir ameaçada. Mesmo assim, o seu veneno pode ser perigoso, por isso, quem vive ou visita regiões desérticas deve ter muito cuidado e atenção onde pisa. A víbora cornuda é mais um exemplo incrível de como os animais conseguem se adaptar aos ambientes mais extremos da Terra, usando inteligência, camuflagem e velocidade para sobreviver. Vamos a outra criatura que vive no deserto. Escorpião do deserto é um dos animais mais temidos e fascinantes que vivem nas regiões áridas do planeta, mesmo com o calor extremo, escassez de água e poucas presas disponíveis. Ele sobrevive com facilidade graças a uma incrível adaptação da natureza. Seu corpo é coberto por uma carapaça resistente que o protege do sol escaldante e também ajuda a manter a umidade. Durante o dia, ele se esconde em tocas ou sob pedras para escapar do calor, e só sai à noite para caçar. Por isso, é considerado um animal noturno. Com seus olhos pequenos, ele não enxerga muito bem, mas usa pelos sensíveis nas patas para detectar até os menores movimentos na areia. Assim, consegue identificar e capturar suas presas com muita precisão. Os escorpiões do deserto se alimentam principalmente de insetos, pequenos lagartos e até outros escorpiões. Eles usam as garras para segurar a vítima e, se necessário, aplicam uma ferroada com a cauda para injetar veneno. O veneno serve tanto para se defender
quanto para paralisar a presa. Uma das coisas mais incríveis sobre o escorpião do deserto é a sua resistência. Ele pode passar vários meses sem comer e sobrevive mesmo com pouquíssima água. Além disso, consegue tolerar grandes variações de temperatura, desde o frio da noite até o calor de mais de 40 graus durante o dia. Embora alguns escorpiões tenham veneno perigoso para os humanos, a maioria das espécies não representa uma ameaça séria. Mesmo assim, é sempre bom tomar cuidado ao caminhar em áreas desérticas. O escorpião do deserto é um verdadeiro sobrevivente e mostra como a natureza encontra formas criativas e eficazes de enfrentar ambientes extremos. Ele pode ser pequeno, mas é um dos maiores exemplos de resistência do reino animal. E por último, a criatura mais incrível do deserto: as incríveis formigas prateadas do Saara. No meio do deserto do Saara, onde o sol queima a areia e quase nenhum animal ousa sair durante o dia, vive uma das criaturas mais resistentes do planeta, a formiga prateada do Saara. Esse pequeno inseto é uma verdadeira campeã da sobrevivência. Ela sai do ninho justamente nas horas mais quentes do dia, quando a maioria dos predadores está escondida. Mas como ela não derrete sob o calor escaldante? O segredo está nos seus pelos especiais e prateados, que refletem a luz do sol como se fossem espelhos. Esses pelos ajudam a manter o corpo mais frio e permitem que ela caminhe rapidamente pela areia quente sem se queimar. Essa formiga tem pernas longas e finas que mantêm seu corpo afastado do solo fervente. Além disso, ela é extremamente veloz. Em relação ao tamanho do corpo, está entre os insetos mais rápidos do mundo, conseguindo dar dezenas de passos por segundo. Isso permite que ela encontre rapidamente insetos mortos pelo calor e volte para o ninho, antes que o calor a derrote. Também, sim, ela só sai por poucos minutos, o suficiente para coletar alimento e fugir do calor mortal. Outro fato curioso é que a formiga prateada consegue se orientar no deserto contando seus próprios passos e usando a posição do sol no céu, como se tivesse uma bússola embutida. Mesmo andando sozinha por uma paisagem aparentemente igual em todas as direções, ela sempre consegue voltar com precisão para a entrada do formigueiro. Isso mostra o quanto a natureza pode ser engenhosa até nos menores seres. A formiga prateada do Saara é um verdadeiro símbolo de resistência e adaptação, mostrando que, mesmo um bichinho tão pequeno, pode sobreviver em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Os desertos podem parecer lugares vazios e sem vida, mas a verdade é que eles abrigam alguns dos animais mais incríveis e adaptados do planeta. Cada criatura, do pequeno escorpião ao gigante camelo, mostra como a natureza é criativa e surpreendente, com estratégias únicas para escapar do calor, encontrar alimento e sobreviver onde quase nada cresce. Esses animais são verdadeiros campeões da resistência. Eles nos ensinam que, mesmo nos ambientes mais extremos, a vida encontra um jeito de brilhar. E aí, galerinha curiosa, qual desses animais do deserto você achou mais impressionante?